Seja bem-vinda, bem-vindo ao Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e hoje a gente traz um episódio especial em comemoração aos 37 anos da Constituição Federal de 1988, né, Mauro? Essa semana o Brasil celebra os 37 anos da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, nas palavras do deputado federal Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que foi quem escreveu quem redigiu essa lei maior do país que está vigente. Promulgada em 5 de outubro de 88, a Constituição Federal se tornou um marco fundamental da nossa democracia, da justiça e dos direitos dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. E para falar sobre a importância da Constituição Federal de 1988 na vida das brasileiras, dos brasileiros e do nosso país, nós temos a honra de receber o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela presença, ministro, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou à vossa disposição. Ministro, além de trazer pacificação social para o Brasil, tão necessário naquele momento histórico da sua elaboração, a Constituição de 88 trouxe uma série de inovações em relação aos textos constitucionais anteriores. Quais as principais inovações que o senhor destacaria? Realmente, em 1988, um novo contrato de natureza fundacional acabou organizando não só o Estado, como também a sociedade e, de modo especial, o direito das pessoas nas relações com o Estado e dentro da própria sociedade. Esta dimensão decorre precisamente de um anseio que precedeu e, de certa maneira, gerou a Constituição, que era o anseio da redemocratização, o anseio da reinstalação do Estado de Direito Democrático e, portanto, das garantias constitucionais e de tudo aquilo que caracteriza uma vida em democracia. Esse contrato fundacional, na verdade, ele emergiu de um conjunto de aspirações que estavam antes de 88, que começaram pelo movimento das diretas, que passaram pelas eleições diretas para governador, que também recolheram muitas manifestações que se fizeram no país e se projetaram para o texto de 88. Portanto, esse é um texto que catalisa essas aspirações, que verte esse conjunto de aspirações numa expressão aberta e plural. E, evidentemente, se distingue em muito do que nós tínhamos anteriormente. Vigia a emenda constitucional número 1 de 69 e que, portanto, representava uma Constituição outorgada e esta representação correspondia precisamente a uma Constituição que não expressava o anseio da sociedade brasileira a uma vivência democrática. Portanto, a nova Constituição reescreve essa história, reinstala a democracia e o Estado de Direito e, ao mesmo tempo, estabelece um novo pacto no sistema de justiça, reordenando os tribunais superiores, criando novas instâncias, como o Superior Tribunal de Justiça, redesenhando o Supremo Tribunal Federal e, obviamente, contemplando um conjunto de circunstâncias na área da saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente, da ordem econômica, que passaram a espelhar um documento que se tornou um exemplar relevante para as famílias jurídicas contemporâneas. Por isso, há 37 anos, o Brasil tem uma bússola segura para a vivência em democracia. E em relação ao cenário internacional, ministro, a nossa Constituição ela também traz inovações em relação a outros textos constitucionais de outros países? A Constituição brasileira é dotada de um conjunto de singularidades, porque as condições histórico-culturais que o Brasil vivenciava na década de 80, já marchando para o final da década de 80, não tem necessariamente uma simetria com os aspectos históricos constitucionais de outros países. Mas é claro
que é possível fazer um juízo com alguma comparação possível, respeitada essa peculiaridade histórico-funcional dos países, com constituições aqui da América Latina, que é o caso da Constituição da Colômbia, ou com constituições da Europa continental, desde a famosa e conhecida Constituição Portuguesa, que também redemocratizou Portugal, ou, voltando um pouco mais no tempo, no caso da Alemanha, com a Lei Fundamental de Bonn do pós-guerra, que, de certa maneira, inaugura um novo tempo das constituições como um documento político institucional de defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Este movimento se espraia e o Brasil, obviamente, algumas décadas depois, se insere nessa perspectiva de ter uma Constituição que não seja apenas organizadora do Estado, dos poderes do Estado e, portanto, da administração pública e do funcionamento dos poderes. A nossa Constituição passou a ser uma Constituição que organiza a vida em sociedade, que diz respeito ao cotidiano das pessoas. E essa introjeção da Constituição no cotidiano das pessoas derivou precisamente do fato de que essa Constituição emergiu das aspirações derivadas do cotidiano dos mais diversos segmentos que se manifestaram na Constituinte. A nossa Constituinte, embora não tenha sido originária no sentido técnico, foi o Congresso que se converteu em Assembleia Nacional Constituinte, mas ela foi porosa o suficiente para contemplar interesses de trabalhadores, empresários, interesses das comunidades indígenas, interesses dos processos produtivos da agricultura, interesses, obviamente, do meio ambiente, interesses do desenvolvimento econômico, e, portanto, ela procurou ser a expressão de uma comunhão de vida numa sociedade que foi projetada para ser livre, justa e solidária. Esse é o Estatuto da Constituição, o Estatuto da Justiça, da Liberdade e da Solidariedade. É interessante, nesse momento que o senhor estava citando agora, em que foi redigida a Constituição, em 1987, acabando, né, uma ditadura militar, naquele momento, né, instabilidade no país. O senhor acha que esse momento tem a ver, inclusive, com essa garantia que a Constituição dá para o cidadão, os direitos fundamentais preservados no artigo 5º, logo no começo da Constituição, essa preponderância para essas garantias fundamentais? Entendo que sim. Eis que o artigo 5º da Constituição pode-se dizer que ele é o coração desse Estatuto Constitucional. Ele enuncia um modo de ser e de estar na vida em sociedade e da cidadania em relação ao Estado. Ele, na verdade, traduz num poder legítimo que se dá às cidadãs e aos cidadãos, não apenas nas suas relações com o Estado, para obstar o arbítrio do Estado, eis que vínhamos de uma experiência autoritária e, portanto, autocrática, mas também na dimensão de serem aplicados os direitos fundamentais nas relações entre particulares. Por isso, ela abre enunciando os direitos fundamentais como a igualdade, a liberdade e a propriedade, ou seja, também assegurando a proteção das titularidades que cumprem sua função social, e no inciso 1º, logo traduz uma enunciação imperativa da igualdade entre homens e mulheres. Portanto, esse artigo e todos os seus incisos, eles são, de algum modo, uma Constituição dentro da Constituição. Tamanha a importância que o artigo 5º tem, tamanho o abrigo que ele deu, precisamente para que o nunca mais da ditadura encontrasse na Constituição a principal fortaleza de resistência. E para guardar essa fortaleza foi indicado um guardião, que é o Supremo Tribunal Federal. Ministro, e além das garantias individuais e sociais, né, da separação e equilíbrio entre os poderes, a Constituição ela também fala muito com a soberania do país, que é um tema super importante em tempos de globalização, né? É verdade. E aqui é preciso, digamos,
temperar um pouco esse conceito para que ele seja compreendido na devida perspectiva histórico-social, quer do presente, quer do pretérito, que construiu, no direito moderno, o conceito de Estado-nação. Notemos que o conceito de Estado-nação edificou uma percepção da soberania, por assim dizer, levantando fronteiras e estabelecendo quase que posições de intransponibilidade. Nada obstante, de algum tempo para cá, de modo legítimo e, no meu modo de ver também, de maneira bastante elogiável, tratados e convenções internacionais que protegem direitos humanos, como, por exemplo, o direito das crianças, os direitos civis e políticos, começaram a formar uma ordem transnacional e que, na medida em que os países, de maneira regular e legítima, aderiram a essa ordem, e muitos, obviamente, participaram da sua formulação, esses tratados e convenções internacionais são internalizados na ordem jurídica interna. Por isso, o primeiro temperamento que há de se fazer o conceito de soberania, que o conceito de soberania, visto contemporaneamente, não pode ser um óbice à incidência desses tratados e convenções internacionais no âmbito interno. Por isso nós temos defendido, não apenas no Brasil, mas especialmente aqui no Brasil, como magistrado constitucional, eu tenho defendido que todo juiz, toda juíza brasileira é um juiz ou uma juíza da Constituição e, ao mesmo tempo, é um juiz ou uma juíza do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, porque também está ele, por assim dizer, vinculado à ordem jurídica interna e à ordem jurídica internalizada. E, por isso, o horizonte que ainda espero que o Supremo não tarde para desenvolver, diz respeito ao controle de convencionalidade como uma expressão mais avançada do controle de constitucionalidade. Portanto, esse é o primeiro temperamento. O segundo temperamento diz respeito à autodeterminação dos povos. Esse conceito legítimo de soberania significa que nenhum país, com qualquer argumento que seja, está legitimado a ferir a autodeterminação de outro país. E essa autodeterminação pode ser na área econômica, pode ser na sua dimensão política, pode ser uma expressão de sua institucionalidade. Portanto, quando um país se imiscui na ordem jurídica alheia, querendo interferir no funcionamento do sistema judiciário deste país, ou querendo provocar consequências econômicas que derivam de uma concepção hegemônica da preponderância que uma economia forte deseja realizar sobre uma economia um pouco mais débil, isto é, induvidosamente, um atentado à soberania. Portanto, um atentado à autodeterminação de quem se afirma na identidade nacional como povo, que tem valores a proteger, e esses valores significam rejeitar qualquer tipo de interferência. É isso. O senhor comentou agora há pouco, né, do que a Constituição trata dos vários temas. Ela garante iniciativa privada, ao mesmo tempo ela traz algumas regulamentações em áreas estratégicas, como a Constituição acho que fala em Anatel e ANP, mas isso depois se tornou, né, veio a ser usado também com energia, com água, né? E por outro lado, ela traz garantias para trabalhadores e para cidadãos, inclusive essas regulações são feitas para proteger o cidadão. O senhor acha que tem um bom equilíbrio na Constituição entre essa garantia da iniciativa privada e o trabalho e o trabalhador? O senhor acha que a Constituição é bem equilibrada nesse tema? Em meu modo de ver, a Constituição buscou aí uma temperança, buscou alcançar esse equilíbrio. Nada obstante, como a sociedade é dinâmica, o desenho inicial foi gradativamente desafiado pela mudança, por exemplo, no mundo do trabalho. A época que entrou em vigor a Constituição de 88, falava-se muito pouco e quase nada em teletrabalho. Sim.
Estamos, digamos assim, no engatinhar da rede mundial de computadores. Estamos sorvendo os primeiros efeitos da revolução tecnológica. Nem se falava, propriamente dito, em inteligência artificial. Portanto, o mundo, nessa colmeia digital que nós vivemos hoje, transformou-se substancialmente, o que gerou e tem gerado algumas tensões. Por exemplo, eu sou relator aqui no Supremo Tribunal Federal do tema da chamada uberização. Sim. Afinal de contas, há ou não contrato de trabalho, em não havendo contrato de trabalho, qual é a relação jurídica que há. Portanto, essas tensões implicam muitas vezes numa disputa legítima de interesses contrapostos que vão ser mediados pelo tribunal, procurando extrair da Constituição, dos seus princípios e, portanto, de suas normas, elementos que permitam encontrar uma solução correta e atualizadora diante desses novos conflitos. Por isso, aquele equilíbrio inicial recebeu e tem recebido algumas tensões nesse meio do caminho, mas eu entendo com uma certa naturalidade que essas tensões eram, por assim dizer, até mesmo esperadas e, de algum modo, são bem-vindas, porque elas dão a riqueza da dinamicidade de uma Constituição viva, de um corpo constitucional de normas, que é um corpo constitucional de normas vivo. Qual é o desafio que tem o tribunal encarregado de dar essa densificação concreta? O desafio é fazer isso com previsibilidade, com estabilidade, com integridade, que são as boas características de uma jurisprudência. Portanto, esse equilíbrio é um equilíbrio que representa uma busca permanente. Entendo que a Constituição tem um ferramental para esse equilíbrio ser encontrado. Na ordem econômica, há, por assim dizer, com alguma licença, um certo casamento entre princípios do Estado Social e, ao mesmo tempo, certas emanações do Estado liberal, ou seja, este casamento, que às vezes pode ser uma união um pouco instável, mas ele representa a opção que a Constituição fez para assegurar, como deve ser assegurado, porque é uma garantia constitucional, a livre iniciativa, mas, ao mesmo tempo, assegurar a vida digna dos trabalhadores. Esse sopesamento está na Constituição, por isso entendo que é uma Constituição que andou com temperança também nessa matéria. O senhor comentou agora dessa questão da Constituição garantir direitos e ser dinâmica e ser viva, e a gente tem 37 anos dessa Constituição em vigência. Desde do começo da República, é a segunda que mais esteve em vigência. Tem uma relação, ministro, uma Constituição firme, abrangente, que garante direitos a trabalhadores e a empresas, mas uma Constituição dinâmica, que se permite alterações, que permite, né, acompanhar o tempo, tem relação essa durabilidade da nossa democracia, esse período estável de democracia e uma Constituição estável também? Eu entendo que a Constituição de 88 é, talvez, a principal responsável pela estabilidade político-institucional que o Brasil vivenciou nesses 37 anos, e vejam, não precisa recordar as inúmeras turbulências que nesse período foram enfrentadas. Sem dúvida. Não só impedimentos de presidente da República, como um conjunto expressivo de escândalos de corrupção na administração pública. Nós tivemos, portanto, um período vivo, dinâmico e, ao mesmo tempo, muitas vezes rugoso. E a Constituição, nada obstante tenha sido emendada mais de 100 vezes, mas o seu núcleo central, que é a garantia do Estado de Direito democrático e das cláusulas pétreas da Constituição, esse núcleo central foi mantido. E, ao ser mantido, este núcleo manteve
o próprio Estado de Direito e a sociedade democrática. Por uma circunstância muito especial, que, aliás, decorre de estudos aqui, dentre outros, de um professor da UNB, o professor Menelik de Carvalho Neto, que, com justa razão, diz: não apenas a Constituição foi constituída pela sociedade brasileira em 88, mas, em verdade, a Constituição é que constituiu uma nova sociedade. A Constituição é que edificou um conjunto de elementos edificadores de um novo estatuto social. E, portanto, esse redesenho criou vasos comunicantes entre o Estatuto Constitucional, o Estatuto, por assim dizer, constitucionalizado, e a Constituição da vida concreta das pessoas. Portanto, não dissociou a Constituição real da Constituição emergente do texto constituinte. Essa proximidade entre o real e o formulado, entre a formulação positivada e aquilo vivenciada, fez com que a Constituição apresentasse essa dimensão de uma fortaleza e contribuísse enormemente para, diante de tantas ameaças de ruptura, o Brasil tivesse mudanças sem ruptura. O Brasil preservasse essa tradição democrática que se instala em 88 e, ao mesmo tempo, por assim dizer, enfrentasse bem, com mecanismos aptos a responder às turbulências dos movimentos políticos institucionais nesse período. Portanto, o Brasil pode se orgulhar da Constituição que tem, porque a Constituição que tem se orgulha do país que tem honrado esse texto constitucional. Perfeito, ministro. Agora vamos falar um pouquinho do papel do STF, o papel constitucional do Supremo. O STF hoje ele tem um lugar bastante central no dia a dia do país, né? E isso é fruto das disposições contidas na Constituição de 88. A Suprema Corte ela teve as atribuições e as competências aumentadas com a Constituição de 88? Esta resposta precisa ser compreendida também do ponto de vista histórico e institucional. Se nós olharmos o Supremo Tribunal Federal do período em que vivemos sob o arbítrio ditatorial no Brasil, nós veremos que o Supremo Tribunal Federal levantou aqui pela voz expressiva de um número também expressivo de ministros, levantou a sua voz contra as arbitrariedades e sendo chamado a falar, quer pela via de habeas corpus, quer pela via de outros instrumentos, ministros houve nesse tribunal que se alçaram na resistência da redução a pó do Estado de Direito democrático naquele momento. Portanto, o Supremo já tem este legado, do qual os ministros da atualidade não podem se afastar e não têm se afastado. O Supremo da contemporaneidade honra a melhor tradição daquele Supremo Tribunal Federal que não se vergou aos interesses autoritários de plantão, não se vergou ao contingente, mas se manteve fiel ao que é estrutural. Porque um juiz constitucional, ele é, antes de tudo, fiel ao Estado de Direito numa república e numa democracia. Portanto, ele não subscreve o autoritarismo, ele não subscreve aquilo que atenta contra a vivência democrática. É claro que as garantias constitucionais e um conjunto de elementos que são, por assim dizer, vivificadores da democracia, foram soterrados naquele período da longa noite dos 21 anos, e, aos poucos, a sociedade brasileira e segmentos expressivos da sociedade brasileira foram em busca dessa restauração e a conseguiram. E a conseguiram de tal modo que a Constituição de 88 representa,
portanto, um passo dessa conquista da reinstalação do Estado de Direito Democrático. Mas o legislador constituinte, na sua clarividência ou sabedoria, entendeu que esse estatuto precisava ter salvaguardas e ele também garantias. As salvaguardas estabeleceu nas cláusulas pétreas, estabeleceu na subordinação do poder militar ao poder civil. As salvaguardas, portanto, estão espraiadas no texto constitucional, mas, ao mesmo tempo, deferiu o papel de guardião a um tribunal. E como à época não prevaleceu a ideia da criação de um tribunal constitucional que se ocupasse disso, o Supremo Tribunal Federal teve esta missão nobre e importante delegada a si. E é por isso que o Supremo tem sido chamado a ser guardião da Constituição, e como a Constituição acabou, por assim dizer, espraiando-se na vida cotidiana, o Supremo cuida de litígios que muitas vezes nascem de circunstâncias como o desligamento da luz numa dada residência pela falta de pagamento, e de um litígio que aparentemente seria tão pequeno, mas que pode dizer respeito a um direito fundamental das pessoas de carne e osso que têm necessidades e que são, portanto, sujeitos de necessidade, sujeitos de direito, que, ao lado de cumprirem seus deveres, também buscam o Estado juiz, não apenas para ter direitos, mas muitas vezes para ter direito a ter o direito, que é o acesso à justiça. Por isso, o Supremo Tribunal Federal foi gradativamente chamado a se pronunciar sobre um volume expressivo de matérias, e chegamos a essa realidade contemporânea, inclusive em matéria penal, que, a rigor, pode-se dizer, pelo menos assim entendo, não é exatamente uma matéria própria de uma Corte Sim. Constitucional. Uma Corte Constitucional numa república não deveria necessariamente ocupar-se desses temas. Numa república, obviamente, o chamado foro por prerrogativa de função deveria ser uma exceção excepcional, excepcionalíssima, mas essa delegação ao Supremo acabou, obviamente, trazendo para o Supremo Tribunal Federal uma carga mais pesada para esta carroceria de questões todas trazidas ao âmbito constitucional. E nesses 37 anos, muitas decisões do STF, né, foram tomadas com base no texto constitucional e garantiram direitos a diversos grupos. Aí o Mauro vai me ajudar a lembrar de alguns casos, né? Lembrando aqui de cabeça, assim, eu anotei rapidamente, né? Reconhecimento de uniões homoafetivas, a derrubada da lei de liberdade de imprensa, todas as questões ligadas aos direitos dos povos indígenas, criminalização de condutas homotransfóbicas, possibilidade de pesquisas com células tronco-embrionárias, o caso Elvanger, que tratou de antissemitismo, racismo, né? Direitos de greve de servidores públicos, nepotismo, marco temporal das terras indígenas, como eu comentei agora há pouco, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, interrupção de gravidez em caso de anencefalite. São muitos casos, acabando agora os decisões importantíssimas na época da pandemia, que com certeza salvaram vidas, e acho que todo brasileiro tem essa consciência, e a DPF 635, relatada pelo ministro Fachin, que trata da letalidade das operações policiais no Rio, e que o Supremo vem aí tomando uma decisão que acaba, né, sendo, né, um tratado de valer para outros estados, né, um precedente muito importante nessa questão de letalidade policial, que não é só no Rio, mas que, né, o caso tratado especificamente é do Rio. Você trouxe essas várias, né, esses vários julgamentos, e a gente podia continuar aqui citando vários outros, né? São muitos casos, muitas decisões importantes para muitas pessoas. E tudo fruto do texto constitucional, né, ministro? Sem dúvida. Enquanto vocês falavam, o meu drive mental percorria o histórico das decisões, pelo menos nesses últimos 10 anos que eu estou aqui no tribunal. E eu estava aqui lembrando também da decisão importante sobre o Fundo Amazônia, que o tribunal tomou aqui. Essa decisão recente da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso
a DPF 347 sobre o estado de coisa inconstitucional nos presídios, sistema prisional, claro. no sistema prisional e toda a atenção à população carcerária, a diversas compreensões que nós tivemos do parentesco socioafetivo, da licença maternidade, enfim, há uma gama expressiva de decisões realmente importantes e, digamos assim, nesta medida que o tempo do presente faz uma fotografia bastante robusta do Supremo Tribunal Federal. Agora, admitamos também que isso carregou também o peso da responsabilidade e do ônus, porque o horizonte de exposição do tribunal alargou-se imensamente. Quando o tribunal decidiu, foi uma ação que eu mesmo relatei, pelo ensino inclusivo numa DPF que discutia o direito das crianças com deficiência e o ensino inclusivo, e que há, obviamente, uma controvérsia posta, e o Supremo tomou uma posição em favor do ensino inclusivo, isso alarga o horizonte de exposição, porque são matérias que, obviamente, se situam num plano, digamos assim, de controvérsia, como, por exemplo, a educação doméstica, o chamado homeschooling, ou há outras expressões melhores até do que essa, que também é uma matéria controvertida nesses temas. Portanto, tudo isso representou e tem representado um grande e bom desafio ao Supremo Tribunal Federal, que, na medida do possível, tem procurado responder esses desafios e fazê-lo da melhor maneira possível. É isso interessante, a gente sempre explica aqui no podcast, ministro, quase toda semana, que os ministros, nesses casos todos que a gente citou, que o senhor citou agora, os ministros não decidem nada de cabeça, não é vontade própria, não é porque acham determinada coisa. Se baseiam sempre no texto constitucional, né, ministro? É fazer valer as leis, decisões, normas, que elas estejam sempre em harmonia com a Constituição, porque a gente sempre ouve muita crítica disso, né, de que o Supremo decide alguma coisa como se fosse da cabeça dos senhores ministros. E não, os senhores ministros leem a Constituição, leem o que está sendo questionado para ver se elas são compatíveis, se elas são harmônicas. Não. Esse é o papel fundamental do Supremo, não é, ministro? Não há dúvida. A consciência de um magistrado, especialmente de um magistrado constitucional, é a racionalidade sistemática e objetiva que está na Constituição, que está no ordenamento jurídico constitucional. Não se trata de uma consciência individual, não se trata, nem deve se tratar, de uma percepção que cada ministro possa ter sobre esta ou aquela realidade. Porque o exercício da verdadeira imparcialidade corresponde não apenas uma imparcialidade em relação ao caso concreto, mas também uma imparcialidade em sentido amplo, que compreende que o magistrado, deve ser, antes de tudo, juiz de si mesmo, para que ele aplique racional e objetivamente aquilo que está inscrito na ordem jurídica. O magistrado é um tradutor da ordem jurídica para o caso concreto. Ele não é um criador de normas. Ele é um tradutor da norma jurídica prevista, dessa formulação que está no ordenamento jurídico e que deve ser trazida para o caso concreto e buscar, nesse caso concreto, a solução correta, não de acordo com as convicções pessoais, mas de acordo com aquilo que está espraiado no texto constitucional. E, ao fazer isso, o Supremo Tribunal Federal decide os pedidos que aqui chegam. Portanto, o Supremo é demandado, quer no chamado controle concentrado de constitucionalidade, por meio de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, de uma ação que declare ou busque declarar a inconstitucionalidade, ou uma ação que vem aqui para declarar a constitucionalidade de uma lei, mediante um rol, um elenco de pessoas e entidades legitimadas a fazer isso. E onde estão previstas essas pessoas? Na Constituição. O Supremo não inventa essas regras, o Supremo
as aplica. E ao aplicá-las, como sabemos, faz isso publicamente. As sessões são públicas, as decisões do Supremo Tribunal Federal prestam contas das suas motivações, a fundamentação da decisão é uma espécie de accountability judicial. O juiz ou o colegiado, ao fundamentar a sua decisão, ele está prestando contas ao jurisdicionado de quais são os fundamentos racionais, sistemáticos e objetivos que estão sendo usados para decidir aquela matéria. E aí é que se faz o escrutínio das decisões judiciais. É saudável que numa sociedade livre, como a sociedade brasileira, se faça o escrutínio das decisões do Supremo Tribunal Federal. E nesse escrutínio, há quem aplauda, há quem critique, e isto é mais do que saudável, porque esse escrutinar integra a própria prestação de contas de quem decide. E é nesta medida que eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, ao responder essas demandas e ao construir essas respostas, não só publicamente, mas muitas vezes em público e ao vivo, nas sessões transmitidas pela TV Justiça, ele está cumprindo a sua missão constitucional. Pode-se dizer muitas vezes que seria um exagero a transmissão ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal. A percepção que tenho, todavia, é que se a dose do medicamento é incorreta, o medicamento, todavia, é correto. Porque transparência, publicidade são valores inerentes à democracia. A Suprema Corte norte-americana decide a portas fechadas. Há muitos e muitos anos. Acho que no mundo, acho que um dos poucos casos, a TV Justiça, se não me engano, ela é um... A TV Justiça é, na verdade, uma exceção. As decisões são dadas a conhecer, são publicadas. E, portanto, nós, nada obstante todas as vicissitudes, creio que temos uma metodologia da qual podemos nos orgulhar, porque até aquilo que ela possa ter defeituoso, em meu modo de ver, se converte numa virtude, porque em matéria de transparência eu prefiro pecar pelo excesso do que abreviar e muitas vezes impedir a divulgação e a publicidade. E agora, infelizmente, a gente vai terminar essa conversa, mas eu não queria deixar de agradecer o ministro Edson Fachin por estar aqui com a gente e nessa conversa super importante que vai ser entregue aí a tantas cidadãs e cidadãos que acompanham as nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação. Obrigada, ministro. Sou eu quem lhes agradece. Eu gostaria de, em vosso nome, na vossa presença, parabenizar todos os profissionais da comunicação, não apenas do Poder Judiciário, mas do Brasil como um todo, os profissionais de comunicação, os profissionais, como se diz, da imprensa, mas todos aqueles que são transmissores de uma informação, transmissão que fazem de elementos que contribuem para formar uma percepção sólida e, portanto, informada da realidade. Essas pessoas precisam ser saudadas como agentes multiplicadores da cidadania. E muito mais nesse sentido, e dirigindo-me a quem está nos ouvindo e nos vendo, a Constituição brasileira, que é uma espécie de pão nosso de cada dia, deve ser um pão generoso a ser servido por todos, especialmente para aqueles que têm necessidade de justiça. Como diz a expressão bíblica, bem-aventurados os que têm sede de justiça. E nós temos o dever de, na medida do possível, saciar essa sede e jamais desviar-se dessa boa-aventurança. Muito obrigado, ministro. Muito Novamente, bom. muito obrigada. Obrigada, Mauro, e obrigada a todo mundo que está aí nos acompanhando, seja nos assistindo pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio, nos escutando. E ficamos por aqui. Muito obrigada novamente e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.